A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo aqui na TV Unimap e hoje nós temos um convidado especial aqui, o Leonardo Muniz, jornalista do Líder Esportes. Vai conversar aqui com a gente, vai contar um pouco sobre o 15, né, a situação do 15, essa reformulação que o time daqui de Piracicaba está fazendo. Mas antes vamos começar falando do Campeonato Paulista, né, o Corinthians, quem diria, campeão paulista, empatou com a Ponte Preta jogando em casa e de quarta força se tornou campeão paulista. E muita gente desacreditava disso, mas conseguiu, né? Aconteceu. Foi um jogo simples do Corinthians, né? Fez o que tinha que fazer e... Apesar da Ponte ter jogado bem, né? Se a Ponte tivesse jogado assim no outro jogo... Talvez a gente teria uma final mais emocionante, assim. Seria complicado pro Corinthians. Reverter o placar de 3-0, acho que a Ponte não ia conseguir mesmo, né? O próprio discurso do Kleina, né, depois do primeiro jogo, vamos jogar pela honra, né? Então, já ficou muito claro o que a Ponte Preta ia fazer. Não tinha a menor possibilidade, né? A Ponte ainda começou o jogo um pouco melhor, atacando mais, mas a defesa do Corinthians, que é incontestável, é melhor do campeonato, não deixou e neutralizou o ataque da Ponte e conseguiu manter esse resultado. Ainda tomou um gol, mas não foi o suficiente. E vai virando uma bola de neve, né? Passou os primeiros 45 minutos, 0-0, daí você tem mais 45 para fazer 3 gols, fica muito difícil. Ainda depois o Corinthians fez o gol, aí ficou impossível, né? Ainda mais que a Ponte Preta é um time que se caracteriza por jogar no contra-ataque, né? E ela precisava atacar. Você vê o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Santos, os 2 jogos em Campinas, ela fez resultado em casa e se propôs jogar o contra-ataque fora. E o Corinthians jogou como a Ponte joga. Exatamente. Não quis propor jogo, ele esperou a Ponte vir e nos espaços matou no primeiro jogo, né? Então o Corinthians campeão paulista e agora fica aquela dúvida, né? Como que o Corinthians vai chegar no Campeonato Brasileiro, né? A gente estava discutindo aqui. Será que tem time? Passada também. A gente estava até comentando, Léo, não sei se você concorda, mas a gente acha que o Campeonato Paulista, tantos outros campeonatos regionais, não são parâmetros para saber se um time está bom ou não. Até porque em outros anos a gente teve, por exemplo, a experiência do Vasco, que foi campeão e acabou sendo rebaixado. Você acha que o Corinthians ele chega ali para disputar algum título no Brasileiro? Tudo bem, ganhou uma moral, né? Todo mundo que vence uma competição ganha uma moral, Mas o Corinthians tem elenco, no papel ele tem um time bom ou foi uma sorte de campeonato mata-mata? Eu acho assim, o Corinthians ele fez um bom campeonato paulista, ponto. O campeonato paulista, como qualquer outro campeonato, não serve de parâmetro para o brasileiro porque é competição de formato completamente diferente, né? O Corinthians, com a pontuação que ele teve no campeonato de pontos corridos de tiro curto paulista, ele não seria suficiente para ser o campeão, se fosse pontos corridos, né? Eu acho o elenco do Corinthians bom, não acho o elenco para brigar por título, mas também não acho para brigar lá embaixo. Eu acho que o time vai ficar do meio para cima da tabela, né? O que pesa é que o Corinthians vai ter como prioridade o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Corinthians não vai ter uma Libertadores, não tem mais a Copa do Brasil, então o Corinthians vai focar todos os objetivos dele no Campeonato Brasileiro. Muitas vezes não vai ter aquela sequência domingo, quarta para jogar. É a mesma situação do São Paulo, né? Exato. Um campeonato só. Enquanto Palmeiras e Santos vão estar disputando 3 campeonatos. Sim, o São Paulo pode até chegar na Sul-Americana que dá vaga para Libertadores, então pode se tornar importante, né? Mas o Corinthians não tem essa preocupação. Não serve de parâmetro porque é campeonato completamente diferente, os times iniciam a competição em pré-temporada, né? Todos os times do interior voltam muito antes do que voltam os times grandes, né? Exceção feita a Ponte Preta, que joga a primeira divisão do Brasileiro também, mas na grande maioria não tem como comparar, né? Basta ver quais foram os últimos times que foram campeões estaduais e brasileiros. São pouquíssimos.
Será que esse ano a gente pode dizer que vai ter um Brasileirão mais fraco por essa questão até da Libertadores, porque os grandes times, os grandes elencos que a gente vê despontando, Atlético, campeão mineiro, o Flamengo, né? Isso daí vai prejudicar o brasileiro? O Palmeiras não ganhou o Paulista. Mas é um time que é forte, né? Um time muito forte. E Botafogo, né? São os times. Eu acho que sim, tudo vai depender de onde eles forem chegar, né? Eu não vejo Botafogo indo longe de Libertadores. Você acha que não? Acho até difícil classificar para a segunda fase. Tem um jogo muito difícil com o Atlético Nacional em casa. A Chapecoense também. E o Atlético Nacional vem de uma vitória muito importante, né? Que deu muita moral pro time. Exato. Então é difícil. O Botafogo acho que tem um problema que é pior do que o do Corinthians em termos de elenco. Você tem 11 ali, mas não são 11 que tem 5 qualificados. Você tem 11 caras que correm. Né? Isso. É isso. Né? Às vezes você tem um Camilo ali Camilo, sim. que tem qualidade, destoa, mas não é geral. Não seria titular no Palmeiras, por exemplo. Sim. Né? E então acho que vai depender muito onde esses times chegarem. O Palmeiras, se chegar numa semifinal de Libertadores, ele vai priorizar a Libertadores, porque tem que priorizar a Libertadores. Até porque o objetivo desde o início é Libertadores, né? Exatamente. E já falando do Campeonato Brasileiro, né, Série A, os times paulistas, né, o campeonato começa agora, dia 13, né? E Corinthians vai estrear contra a Chapecoense, Palmeiras contra o Vasco, o São Paulo contra o Cruzeiro jogando fora e o Santos também jogando fora contra o Fluminense. Então vai ser a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já está há algum tempo aí, né, de pré-temporada de brasileiro. O Santos também, né, tá disputando a Libertadores, mas também já saiu do Paulista. E o Palmeiras também, né, já se preparando de técnico novo. O Cuca voltou, teve 5 meses de férias e agora voltou, puxou o tapete do Eduardo Batista. Muito contestado, mas muita gente não concordou também com a demissão dele. Mas é o Cuca campeão brasileiro que tá voltando, né? Ele chegou o Eduardo Batista chegou queimado, né? Ele chegou para sair. Todo mundo sabia que ele ia sair. Né? Desde o começo, né? Aí teve vários episódios. Eu não concordo com quando se fala que ele não fez o... Eu acho que ele fez o Palmeiras jogar dentro da filosofia de trabalho dele no tempo que ele teve. Né? Não dá para comparar o Cuca com o Eduardo Batista. Não dá para você exigir de um que você tem do outro. Salário é diferente também. Né? Mas além disso, eu acho que ele fez o Palmeiras jogar de uma forma que é dentro do que ele poderia, né? Mas que todo mundo já sabia que ele ia sair. E tudo, vamos dizer assim, conspirou para ele sair, né? O Palmeiras vinha ganhando muitos jogos? Mas vinha ganhando num sufoco que não era para você, né? Mas não fazia jus ao time. Ganhou na raça, testa cardíaco mesmo. Exato, né? E ao mesmo tempo, você teve aquele episódio do Uruguai, da entrevista coletiva dele, que eu tenho certeza que aquela bronca dele não foi só para a imprensa. Não, provavelmente foi para conselheiro. Exatamente. E já deu aquela queimada, né? E já estava queimado. E foi um desabafo fora do comum. E como a gente estava falando, né? Talvez toda essa situação, a gente nunca vai saber, mas talvez isso já tivesse até acordado já desde quando o Cuca resolveu se afastar. Cara, não é difícil. Entendeu? Porque a gente sabe como que funciona o meio do futebol aí, que então não é difícil ter acontecido uma coisa dessa. É o que você falou, o Eduardo Batista já chegou demitido. Pronto pra sair. Tem a prazo de validade. Apesar de eu gostar muito da volta do Cuca, é uma coisa aí que os próprios técnicos deviam, acho que, se unir e protestar contra isso, porque foi feio o que foi feito com ele. Tipo, pro profissional do treinador ali. Então, porque como aconteceu no Palmeiras, pode acontecer em qualquer lugar. E acontece toda hora isso. É que ficou muito escrachado. E é difícil você cobrar também, né? Muito se cobra de renovação, precisamos ter treinador novo e tal. Mas esses treinadores não têm tanta oportunidade, né? Você pega o Eduardo Batista, é o segundo clube grande que ele passa na carreira. O primeiro foi o Fluminense e nas duas vezes ele não teve mais do que 5 meses para trabalhar. Às vezes o cara precisa de uma sorte de ganhar um título ali, que nem, por exemplo, o Carrilli. O Carrilli é um cara que ele vai ter mais um tempo para trabalhar, porque esse título garantiu. Porque se ele tivesse perdido da Ponte agora, eu duvido que ele tivesse perdido do Palmeiras. Também. Na primeira fase, eu acho que ele já teria ele até balançado na coletiva depois do título.
Isso se ele durar o Campeonato Brasileiro inteiro. Né? Exatamente, a gente nunca sabe, porque essa gangorra, esse entra e sai de técnicos aí. Mas é a filosofia que a gente tem aqui no futebol brasileiro, que muitas vezes lá fora não é assim. É que eu acho que aqui no Brasil existe uma cobrança muito grande em cima do futebol. E os dirigentes dos times aceitam muito essa cobrança da torcida. E a forma mais rápida e fácil de agradar a torcida é mudar o técnico. Você troca Você vai trocar o time inteiro. No caso Porque imagina se o Gagliotti mantém o Eduardo Batista até o fim, aí sai da Libertadores, não se classifica em nada no Brasileiro, imagina, é a cabeça dele que vai a prêmio. Entendeu? Então é mais fácil agradar a torcida. É cultural, né? Isso aí, infelizmente. No caso do Palmeiras, a própria torcida pediu o Cuca, né? Teve até grito da torcida pedindo o Cuca. Teve difícil, hashtag, né? teve um monte de coisa. E o Eduardo Batista veio substituir o cara que fez o Palmeiras ser campeão brasileiro. Depois de 22 Depois anos. de 20, não era qualquer cara, né? Não veio substituir Ele competição foi é muito justa. homem de aceitar. O Corinthians mesmo enfrentou essa dificuldade quando o Tite saiu a primeira vez. Depois que foi campeão mundial, Libertadores, Mundial e o Tite saiu. Todos que passaram depois sofreram essa pressão. E é natural, tipo, você tá... O que você tem pra ganhar? ganhar? E arrumou o Corinthians de novo, né? Então é complicado. É complicado pro técnico trabalhar né, assim. que seja o Cuca e volte e arrume o Palmeiras de novo. Tomar pros Palmeiras. E também não é uma tarefa muito difícil, porque o time é praticamente o mesmo, não mudou muita coisa e são 5 meses só depois que ele saiu. Quem chegou são os jogadores melhores em cada posição. Então, igual, eu não contestava muito o trabalho do Eduardo Batista por isso também. Primeiro que ele já chegou demitido. Segundo que ninguém confiava no trabalho dele. E o Palmeiras, tudo bem, ganhava na raça, mas tava ganhando, entendeu? O que importa é que tava ganhando, não importa se era no último minuto, era até assim, era sofrido, mas é aquela, nossa, esse time vai, agora vai, é desse jeito, não sei o quê. Só que em 2 jogos, né, a cabeça dele, ele já tava lá pendurado, só empurraram ele. E na mesma semana o Cuca ainda fala, dá uma entrevista, dando a entender. Né? Tô querendo voltar a trabalhar. Então, isso foi que eu achei meio... Eu acho que, sei lá, ele deu uma acenada pra diretoria do Palmeiras, viu, quero voltar agora. Arrumaram o Palmeiras, acho que deve... elenco também é estranho. E com certeza o Cuca queria voltar pro Palmeiras. Tem essa história, clube da China. Pode até ter esse clube da China. Mas ele com certeza queria voltar pro Palmeiras. Você acha que ele vai querer ir pra fora? A família aqui no Brasil? Não, se ele saiu do Palmeiras por um problema familiar, por ficar perto da família, ele não vai pra China, né? Alguém sabe qual foi o problema familiar A dele? esposa dele parece que estava doente. Então, e a família dele, ele foi cuidar da família no Paraná, alguma coisa assim. E agora ele volta para cuidar da família de milhões. Família Palmeiras. Família Palmeiras. Que beleza. É isso aí, vamos falar do 15... Agora, só uma última coisa, né? Se não der certo com o Cuca... Aí tá... Aí você começa... O mínimo que ele tem que fazer porque é a ir muito última bem aposta, no né? brasileiro. É um nome forte, mas é um risco grande. Se não for bem com o Cuca, vai se instalar uma crise gigante. Não, aí você já sabe no que Palmeiras. é alguma coisa até no por elenco causa Até também. por causa de investimento Sim. que tem, de tudo. Então, porque se não for Cuca, vai ser quem? Não tem. Ancelotti? Luxemburgo, né? Não, então, só aproveitando que você falou do Cuca, a gente falou do Corinthians, Palmeiras, e a gente, não sei, será que o São Paulo, o Rogério ainda tem todo esse tempo para trabalhar no São Paulo, mesmo após todas as eliminações, porque ele é o Rogério Ceni? Você acha que senão a cabeça dele também já tinha, se ele fosse qualquer outro Provavelmente. técnico... Se ele fosse Eduardo Batista no São Paulo, ele tinha rodado. Isso não tenho dúvida. O Rogério Ceni, eu não gosto do discurso dele. Né? Eu não gosto do jeito como ele analisa jogo. É muito número. Porque meu time teve tanto por cento de posse de bola, tantas finalizações. Isso daí você pode traduzir a nada. Você pega Juventus e Barcelona, Champions League. O Barcelona, em números, deu um show na Juventus. Foi 3-0 para o Juventus o jogo. Então não significa muita coisa. Você pega São Paulo e Cruzeiro, São Paulo dominou o Cruzeiro no primeiro jogo. Não sei quantos cruzamentos para a área, chute a gol, e perdeu 2-0 e foi eliminado. Essa questão de número é que a gente estava falando antes. O Palmeiras teve a melhor campanha. Os números eram o campeonato do Palmeiras, são muito mas... assim. Números, eu concordo que são importantes, mas eles são muito frios, sem nenhum tipo de avaliação. Só os números não servem para nada, né? Mas respondendo o que você falou, eu acho que o Rogério Ceni no São Paulo tem muito crédito, ele é o maior nome da história do clube.
né? E o torcedor de São Paulo não vai xingar ele, vai xingar quem não corre por ele, vai xingar a diretoria, mas ele tem muito crédito. Eu acho que ele é o único técnico que tem essa moral com a torcida, né? Sim, Mais do que qualquer... Sim, mas não por causa de ser técnico, por causa de ser justamente jogador. porque era né? jogador. Eu acho que ele tá... O modelo que ele quer implementar no São Paulo demora para funcionar. Porque você tem que ter jogadores que se adaptem a esse tipo de jogo, tem que ter tempo de treinamento. Ele vai fazer, mal comparando, o que o Fernando Diniz fez no Audax. Né? Só que funcionou um ano, o Audax foi vice-campeão ano passado. Esse ano trocou jogador, a mesma esquema caiu. Mas demorou uns 4 anos para funcionar, né? Eu já vi 15 Audax aqui, que o Audax tomou um baile do 15 com o mesmo Fernando Diniz. Entendeu? Que a base do time foi vice-campeão paulista. Demora, é muito difícil de jogar desse jeito. Mas... E aqui no Brasil a gente não tem tempo, né? Não é tem. Tudo imediatismo, né? Ganhou, perdeu, tchau. E os campeonatos são curtos, né? Um cara que faz o contrato com o Audax, ele faz o contrato de 3 meses para jogar o Paulista. No segundo semestre ele não tem certeza do que ele vai fazer. Isso é diferente de como funciona na Argentina, não precisa comparar com a Europa. Né? Você pega um treinador no Defensa e Justiça, ele tem 1 ano para trabalhar, porque o calendário dele é de 1 ano. Aqui não funciona assim. Então agora vamos falar do 15 de Piracicaba, que vai estrear no dia 21 contra o São Paulo do Rio Grande do Sul. E, Léo, como que tá essa reformulação do 15 aí? Vários jogadores saindo, chegando, técnico novo também. Técnico novo. O técnico é um treinador que conhece bem a divisão, né? O Márcio Fernandes é um cara que no interior é muito conhecido. No futebol ele é muito conhecido, né? Treinou o Santos há muito tempo. A base do Santos, depois profissional do Santos. Vem de 3 trabalhos bons. Né, o Vila Nova, em 2015, foi campeão da Série C do Brasileiro. Depois, em 2016, Botafogo de Ribeirão Preto, jogando Série D, classificando no Paulista. E o Linense, nesse ano, também chegou nas quartas de final do Paulista. Ele pegou o time na zona de rebaixamento. Chegou. Então, é um nome bom. Tem história no clube, conhece o clube, jogou aqui, né, na década de 80. É um nome muito forte para a divisão. Né? Eu até ouvi alguns torcedores do 15 brincando que o 15 contratar o Márcio Fernandes na Série D é como se a Ponte Preta trouxesse o Tite para a Série A. Mais ou menos a comparação. Eu não acho muito bem isso, mas, enfim, o nome é de peso de fato. O elenco mudou, mas não mudou tanto assim, né? Não teve essa reforma também drástica. Vieram alguns bons jogadores, alguns bons reforços. Pelo menos para a divisão, né, pensando na divisão, a maioria deles estava jogando nos seus clubes, era titular. Você pega o Léo Carvalho, você pega, por exemplo, o Robson, o próprio Frontini. São jogadores que vinham jogando. Não tem nenhum refugo. Refugo não. Minha dúvida são 2 jogadores, mas é dúvida natural. O Frontini não pela qualidade dele, mas por causa da idade. É um atacante de idade avançada, ele tem 35 anos. Não é nenhum craque, né? Mas é um português claro, um caneludo que sabe fazer gol, né? Sabe finalizar. Se ele tiver fôlego para um campeonato de tiro curto, onde sua energia tem que ser total em todos os jogos, se não passar em 6 jogos está fora, se ele conseguir fazer isso, bola ele tem para fazer nome aqui em Piracicaba. E o outro é o Robson, que eu estava falando, que é um cara que tem muita história, muita moral no futebol de Goiás. Ele é ídolo no Atlético Goianiense, ídolo no Vila Nova. Mas em março desse ano, ele estava no Anápolis, e ele pediu para sair depois de fazer 6 jogos, porque ele estava sentindo muitas dores no joelho esquerdo. Diz que a cartilagem estava desgastada, tinha feito 2 operações e tal. Então é um cara que eu vi uma incógnita não pelo futebol, mas pela questão física, né? Então, mas ele está recuperado, 15, será? Então, o 15 vai fazer um exame antes de assinar o contrato. Ele vai fazer exame médico antes de assinar o contrato. Ele está aí, está treinando, mas depende muito do resultado do exame médico para assinar. O time é bom, eu não acho a Série D também esse bicho de 7 cabeças. A primeira fase, teoricamente, é mais difícil que o mata-mata, porque ela é regionalizada. Então você vai pegar times do Sudeste, Sul e Sudeste, né? Que são as 2 regiões mais fortes do país de futebol hoje. E aí depois você vai pegar a 4ª, 5ª força lá do Norte e Nordeste, que não são times assim tão expressivos, até porque os mais expressivos lá estão nas séries A, B e C, né? Então, passando na primeira fase, eu acho que o 15 tem enorme chance de chegar à Série C. Mas é uma aposta de risco, né? Porque a Série D não tem volta, se você não classificar esse ano você está fora, e ano que vem você não joga porque você não vai disputar a Copa Paulista desse ano, né? Então, são 2 anos aí de
janela, vamos dizer assim. O 15 tá indo pro tudo ou nada, né? Não vai disputar o Paulista. Mas não tinha como disputar a Copa Paulista esse ano também. Por questão de orçamento, não. Muito se falou em levar a questão o time sub-20 e tal. Mas aí pesa o seguinte, o 15 é um time pobre. Como qualquer time no interior de São Paulo hoje, exceção feita a Ponte Preta. Né? É um time pobre e que tem ali... O que entra é quase o que sai. Né? Hoje sai até um pouco mais do que entra. Mas se você pensar em termos de logística, você tem o sub-15, você tem o sub-17, o sub-20, o futebol feminino e profissional, certo? Você imagina uma rodada desses 5 jogando em Piracicaba? Não tem como. E não é difícil, porque o sub-15 e o 17 jogam sempre no mesmo lugar, seja dentro ou fora. O sub-20 muitas vezes bate tabela, e o feminino também. Então faltava só a Copa Paulista. Você já não teria a logística do estádio. Agora você imagina esses 5 saindo fora. Como levar todo É mundo, 5, né? Alimentação para 5 times, transporte para 5 times, às vezes você viaja muito longe, hospedagem para 5. Então é muito oneroso, vamos dizer assim, né? Não tem como disputar. Hoje o 15 não tem como disputar as duas competições. E o 15 já fechou as portas ou tem jogador para chegar ainda fechou o time? Não, ainda não. E assim, eu diria que na Série A2 todo mundo falava que faltava o meia de ligação, o tal do meia. Não é fácil achar esse tipo de jogador, porque até você pega os times da Série A, são poucos os que têm um meia de ligação, né? O Palmeiras mesmo teve dificuldade para achar um meia. Tem ainda dificuldade para achar o meia, né? O sérvio. Mas o 15 não tem esse jogador e tem que trazer. E hoje o 15 não tem nenhum meia articulador, assim, exceção feita ao Gilcinho, mas não tem nenhum outro meia que pense o jogo. Então não adianta você trazer bons laterais, um centroavante que saiba fazer gol, se a bola não chega nele, né? E essa vai ser a dificuldade maior do Márcio Fernandes. A gente tá aí há 2, 3 semanas de começar a competição e vai chegar peça ainda. Né? Vai chegar. Vai sair também? Deve sair. Vi que alguns nomes estão... O Cleiton tá para sair. O Cleiton, a história dele é um pouco complicada. Ele é um cara daqui, todo mundo gosta dele. O Cleiton é um cara que é até difícil a imprensa falar mal dele quando ele vai mal. Né? Porque é um cara que sempre dá o sangue, luta e tal. Mas a negociação está esquisita porque, assim, o 15 diz que ele tem em mãos uma proposta muito boa para renovar. Ele diz que o 15 não entrou em contato. Nesse meio, o que existe? Empresário. E o empresário dele, ele mudou de empresário, não sei quanto tempo, acho que talvez uns 6 meses faz que ele mudou de empresário e até então essa negociação não evoluiu. Né? O mesmo ia acontecer com o Rodrigo, que achou que estava na hora de dar um giro na carreira e tal, mas aí no fim ninguém apareceu e acho que ele vai ficar por aqui mesmo. Mas vai sair o jogador ainda e vai chegar jogador também. Não sei o quanto isso pode ser bom ou não, porque você vai ter cada vez menos tempo para treinar, a estreia cada vez mais perto, e um time que ainda é uma incógnita. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Não. Posso falar um pouco com relação ao Campeonato Paulista da segunda divisão, fazendo uma relação com a Copa Paulista. Foi uma surpresa, não que era esperado, né? Mas o que aconteceu nesse campeonato da segunda divisão do 15? Foi azar, porque a gente vê que o 15 sempre tomava gols nos últimos minutos, ou tomava empate, não conseguia fazer o resultado dentro de casa. O que aconteceu? Foi uma decepção, porque de certa forma as pessoas acreditavam que depois do título o 15 iria para a primeira divisão. Eu acho que assim, a primeira coisa para quem ainda tinha dúvidas, a Copa Paulista se mostrou claramente de nível técnico inferior à Série A2. Né? E se você fizer um exercício básico de olhar para onde vão no segundo semestre os atletas que disputam as séries A1 e A2 do Paulista e para onde vão os atletas que disputam as séries A3 e Bzinha, você vê onde que cada jogador está. Então a Série A2 é superior em termos de nível técnico do que a Copa Paulista. Né? Até porque a Copa Paulista não tem rebaixamento, não tem aquela pressão de ser regionalizada, que nem é, por exemplo, a Copa Paulista. A Série A2, desculpe. Eu acho que o primeiro erro foi acreditar que esse elenco era suficiente. Né? O segundo, que deriva do primeiro, é o fato de você não trazer reforços em posições que, desde a Copa Paulista, já eram carentes. O 15 sempre jogou com 3 atacantes, sendo que 2 eles voltavam muito para compor meio de campo sem a bola. Do lado direito, você tinha o Romarinho,
Do lado esquerdo, você passou o campeonato inteiro revezando Samuel Pizzi, Bruninho, Bruno Santos, Celcinho, e ninguém fixou posição. Né? Só que como deu certo, achou que fosse dar novamente. Pois é, e não deu. Some-se a isso o fato de que alguns jogadores decepcionaram. A gente estava falando do Cleiton. O Cleiton, para mim, foi o melhor jogador do 15 na Copa Paulista e ficou muito abaixo do que ele próprio pode render no Campeonato Paulista, da Série A2. Teve alguns jogos, por exemplo, que foram chave que o time falhou. A segunda rodada contra o Sertãozinho aqui em Piracicaba, o 15 vencia por 1-0, um pênalti a favor, perde o pênalti e leva a virada de 3-1. Isso desencadeia uma série de derrotas assim, que só foi acabar no jogo contra o Guarani. Então o 15 oscilou demais. Eu acho que o primeiro acreditar muito que o elenco era suficiente, depois a oscilação de alguns jogadores. E por último tem um fator que eu não sei, com alguns jogadores eu diria até que faltou compromisso, assim, sabe, com a camiseta e tal. Alguns jogadores muito abaixo do que poderiam fazer. Você via claramente sim atletas que corriam, se desdobravam muito mais do que outros. Isso foi nítido, né? E talvez até por sentir pressão, teve jogador que sentiu demais a pressão. Mas esses mesmos jogadores continuam para a Série D, por exemplo, sem citar nomes? Mas não, posso até citar. Eu acho que, por exemplo, o Samuel, lateral esquerdo, não acho que ele fez um papel que ele poderia fazer. Ele tem mais bola do que ele poderia fazer. E acho que muitas vezes você via disperso em campo. Disperso, né? Uma crítica ao comportamento dele. O próprio Romarinho. Tinha jogos que ele corria, dava o sangue, moía. Tinha jogos que não. Né? O comportamento, por exemplo, de um jogador que o 15 brigando contra o rebaixamento, vai jogar em Capivari, empata o jogo num sufoco lá, o cara faz o gol e sai pra torcida e eu sou... Entendeu? Eu não sou nada, né? Eu tô brigando contra o rebaixamento, né? Então, acho que falta essa questão faltou um pouco de saber estar, vamos dizer assim, pro 15. É isso que... Pra Série D eu acho que muda um pouco, porque o treinador também é mais experiente e tal. Dá pra entrar mais confiante. Sim. Outro detalhe, só que faltou dizer, né? O 15 vinha com o trabalho do Kleber Gaúcho, meio de tabela, não chegou em nenhum momento à zona de rebaixamento, mas meio de tabela. Depois ele demite o Kleber Gaúcho e faz um jogo bom em Rio Claro com o Ronaldo Guiar. A diretoria vai e efetiva o treinador que não tinha passagem nenhuma. Precipitação total. E aí depois traz um técnico mais experiente, que foi o Vica, que aí conseguiu arrumar um pouquinho. Pra apagar o fogo, né? Pois é, mas apagar o fogo assim, né? Jogando muito mal. E você acha que o 15 agora se reforçou bem para essa Série D, depois desse Paulista que foi ruim? Até agora sim, mas não tá completo ainda, entendeu? O que vê é bom, mas ainda falta. Dá para melhorar. Falta o meia, que é a posição prioritária. Para mim ainda falta mais um bom zagueiro. E acho que com essas duas peças aí seria suficiente. Desde que o Robson do joelho lá esteja... Desde que o joelho dele esteja bom. Desde que o departamento médico faça a avaliação e fez, que ele tem condições de jogar. Já teve um jogador que foi descartado, né, nesse ano, que é o William Favone. Ele veio, foi contratado e depois descartado. Contratado não, ele foi... veio para cá, fez pré-contrato, o exame médico, o exame apontou um desgaste muscular, ele foi dispensado. Então, nesse sentido, o 15 está tomando todas as precauções. Tomara, né? É isso, obrigado, Léo. Obrigado a vocês. Por vir aqui. E é isso, a gente fica por aqui com essa linha de fundo. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, acessa facebook.com/tvunimap, no YouTube também, /tvunimap, e o nosso site, tvunimap.com.br. Até semana que vem, tchau!